Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, certo? E o tema dessa aula é rescisão. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rescisão. Existe, quatro tipos de rescisões e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos lá, começar. Deixa eu voltar para Vamos lá, certo? Como eu já adiantei, existem quatro tipos de rescisões. 1. Demissão por justa causa. 2. Demissão sem justa causa. 3. Pedido de demissão pelo funcionário. E 4. Término de contrato. Vamos lá falar um pouquinho, inicialmente, da demissão por justa causa, certo? Esse tipo de demissão acontece quando o colaborador comete faltas graves que justifiquem seu desligamento da empresa. Entre os principais motivos são: antes de a gente falar sobre os motivos, a gente só precisa entender como chega na justa causa. A justa causa é dada por uma falta grave, né? Mas antes de conceder a justa causa, existe umas etapas. E essas etapas são: primeiro o advertência verbal, depois a escrita, e 3 escritas já vai ser por justa causa, sempre do mesmo motivo, certo? Então, os motivos são procedimentos, incontinência na conduta, se considera má conduta do empregado, ato assédio moral, um colega como chefe, falta de respeito no ambiente de trabalho, auto de improbabilidade, são condutas de má fé, com a documentação exposta, documentos, furtos, insubordinação ou indisciplina com os funcionários, que não respeitam as regras da empresa, que não respeitam os chefes, gestores, líderes. Embriaguez em serviço também pode sim dar justa causa. E condenação criminal, se for algo julgado ou condenado à prisão, tem essa possibilidade da justa causa. No caso de demissão por justa causa, o trabalhador perde vários tipos de direito, restando apenas o recebimento de. Então, quando o funcionário é demitido por justa causa, ele perde várias verbas rescisórias, né? Então, ele só tem que receber o saldo de dias daquele mês trabalhado e férias vencida, né? Se ele tiver férias vencida, e a acrescida do terço, certo? Das férias. Então, ele só recebe isso mesmo. Mesmo que o colaborador tenha cometido uma falta grave que sirva como justificativa para sua dispensa, o empregador tem direito de fazer a referência ao assunto em sua carteira de trabalho. O prazo da empresa para realizar o pagamento das rescisórias é até o 10º dia após a demissão notificada. Esse prazo de 10 dias serve para qualquer tipo de demissão, qualquer tipo de rescisão que a empresa demita ou peça demissão. A empresa tem um prazo de 10 dias úteis para efetuar o pagamento ao funcionário. Após isso, a empresa paga uma multa de um salário mínimo para aquele funcionário quando ela ultrapassar essa data de pagamento. E essa justificativa, essa por justa causa, tem que ser colocada na carteira do funcionário. A justa causa é um pouco delicada, né? A gente está aqui só explanando mesmo para a gente ter esse conhecimento dos tipos de rescisões. A justa causa, ela é só feita pela gente, assim, o termo de rescisão, né? Mas quem homologa, quem faz todo o processo, tem que ser acompanhado pelo advogado ou jurídico. A empresa tem que pedir orientação ao jurídico. O segundo é demissão sem justa causa.
Entre os tipos de demissão, esse ocorre quando o empregado não tem mais interesse de prestar serviço ao colaborador e decide por seu desligamento, mesmo que ele não tenha cometido atos que desabone sua conduta e justifique a dispensa. Nesse caso, acontece quando a empresa não tem mais interesse, né, na prestação de serviço daquele funcionário. Então, ocorre essa demissão sem justa causa. Para essa demissão sem justa causa, existem dois tipos de aviso, que é o aviso trabalhado, que é concedido e o funcionário trabalha todo o aviso, e tem um aviso indenizado, que é uma dispensa que não cumpre aviso, que é imediato, a dispensa do funcionário. Um exemplo, se a empresa concedeu, né, informar o colaborador que ela não tem mais interesse de estar com ele, com aviso indenizado, já no outro dia o funcionário já não vai mais. O aviso trabalhado, assim que ele, no dia que ele informa que ele vai trabalhar aviso, ele vem trabalhar normalmente o aviso. Esse modelo de rescisões em que o empregado tem mais direitos são. Então, nesse modelo, a gente vai explicar do que o funcionário tem direito. Saldo de salários de trabalhados, férias proporcionais, acrescido do terço, 13º proporcional, aviso indenizado, né, se a rescisão for indenizada, mas se a rescisão não for indenizada, não recebe o aviso, porque ele já tenha trabalhado e a empresa tenha pago ele como salário normalmente, em folha de pagamento. Saldo do FGTS, multa dos 40% referente, né, o FGTS, e o seguro-desemprego. Então, ele tem todos esses direitos. No pedido de demissão, né, pelo funcionário, esse modelo de rescisão acontece quando o empregado expressa o seu desejo de deixar de exercer aquela função, de não estar mais ali trabalhando naquela empresa. Mesmo que não seja da vontade do empregador, né, da empresa, quando ocorre esse tipo, o trabalhador tem que o mesmo direito de pedir demissão sem justa causa. Porém, pede os seguintes. Vamos lá. Só que dá uma explanada maior. O pedido de demissão, o funcionário, quando ele não tem mais interesse de estar na empresa, ele precisa fazer uma cartinha a próprio punho, certo? E nessa cartinha ele tem que relatar que ele não tem interesse de cumprir o aviso, então é uma demissão imediata, ou existe também aquele pedido de demissão que o funcionário relata na carta que vai cumprir o aviso. Então, esse aviso não é descontado dele, mas se ele disser que não vai cumprir, aí sim o aviso é descontado em rescisão. Ele tem mesmo direito de todas as outras rescisões que a gente falou agora, né? Que é a demissão sem justa causa, aviso indenizado e aviso trabalhado. Ele tem os mesmos direitos, mas ele perde alguns, né? Como eu acabei de falar, aviso prévio, saldo de trabalho. Aviso prévio quer dizer que se ele vai pedir a rescisão imediata, ele vai ter que pagar à empresa, né, esse valor. Agora, se ele for cumprir o aviso, ele trabalha normalmente, ele não perde esse valor não é descontado dele. A indenização dos 40% não recebe, certo? Não é feita a multa dos 40% para quem faz pedido. E o saque FGTS, né, que o saque fica preso, então não é liberado o FGTS. E o seguro-desemprego, não tem direito, o seguro-desemprego não recebe a guia. Então são esses direitos que ele perde, né? E o quarto é o término de contrato. O término de contrato de experiência representa o fim do período de experiência, determinado durante o qual o trabalhador prestou serviço de uma empresa, certo? A prestação de serviço do trabalhador, né, quando ele se inicia, cada empresa tem sua particularidade, certo? O contrato de experiência pode ser de seguintes formas.
45, 45, 30, 60, 20, 70. Ele tem que se finalizar nos 90 dias. Porém, um exemplo, nos 45 dias, inicia ali o período de experiência. A empresa, nos 45 dias, já quer fazer o término de contrato. Ela pode? Pode sim, porque ela está finalizando o primeiro contrato. Porque existe o primeiro, né, os primeiros dias, e existe a prorrogação do contrato. Aí, na prorrogação, ela, não vou me demitir aqui nos 45 dias. Vou prorrogar por mais 45. Quando for nos 90 dias, decide se vai ser demitido ou não. Pode também encerrar nos 90 dias? Também pode. Não tem... o término de contrato é para todas as vezes que está encerrando aquele período inicial. Porém, esse contrato, né, só pode ser prorrogado por uma única vez. Cada prazo é estipulado, terminar aquele prazo estipulado, só pode ser prorrogado mais uma vez. Pronto. Terminou aquele período de 95 dias, já é o prazo indeterminado. Certo? Pronto. A gente falou um pouco, né, sobre a teoria. Eu espero que tenha ficado claro. A gente agora vamos